passar agora para a apresentação da Andréa Fortaleza Brandes e Souza. Ela vai apresentar o Tesauros, que eu acho que muitos querem, né? O Tesauros do Distrito Federal. E ela é graduada em Direito pela CUB, posso falar as datas? Em 1990. É pós-graduada em Direito Processual Civil pela ICAT-UDF, em 93. Cursou a Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 94. Ela tem pós-graduação também em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação, 2011. E fez a seguinte monografia: Construção de Tesouro, tendo por base estudo de usuários da instituição. Ela trabalha no Tribunal de Contas, do Distrito Federal, desde fevereiro de 93, com atuação na área de pessoal, legislação do pessoal e pagamento, inspetoria de controle externo, Ministério Público de Contas e biblioteca. Ela tem atuação junto à Comissão de Construção do Tesouro da Rede Virtual de Biblioteca, coordenada pelo Senado Federal no período de 2001 até 2004. Tem atuação na biblioteca desde 2010, na área de gestão do conhecimento e da informação, em face dos trabalhos desenvolvidos em conjunto com a consultoria contratada para implantar a gestão do conhecimento e da informação no âmbito da Corte de Contas. Boa tarde, gente. Está dando para ouvir aí atrás? Que eu estou um pouquinho rouca. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, que é uma iniciativa muito importante. Eu encontrei com a Giovana em Florianópolis, no congresso, no encontro de Bibliocontas, que já é o 10º encontro, e que foi muito frutífero. Eu e a Giovana éramos alienígenas da área de biblioteconomia e arquivologia, e fomos apresentar os trabalhos. E lá a nossa felicidade é que a gente sempre encontra produtos novos sendo lançados por bibliotecários e arquivistas. Então, assim, antes de começar a minha fala, eu queria dizer que a gente tem que render uma homenagem justa aos bibliotecários, porque o olhar deles, desde o início da academia, né, a construção acadêmica deles é para organizar o conhecimento. E a gente, muitas vezes, porque cada um tem uma organização interna nas suas cozinhas, nos seus armários, suas gavetas de trabalho, então a gente parte de uma pressuposição que a gente é capaz de fazer a mesma coisa sozinhos. Só que eles, desde o primeiro dia de faculdade, eles já estão tendo uma visão diferente da nossa. Isso eu conversei com a Gorete no início do encontro antes de ontem. E ela estava dizendo, já no primeiro dia a gente já está visualizando a busca e a recuperação da informação. Coisa que o profissional do direito pensa que alguém vai trazer essa informação para ele. E os outros profissionais também. A gente não imagina o trabalho que é você organizar uma informação, você construir uma informação antes. E o profissional de TI também, porque o profissional de TI ele vai construir um sistema, ele vai fazer acontecer aquilo que o pessoal da biblioteconomia já vem estruturando desde Aristóteles ou antes na Biblioteca de Alexandria. Então, o que eu queria dizer, em primeiro lugar, antes de começar a mostrar o nosso trabalho de gestão do conhecimento e da informação no Tribunal de Contas do DF, é que eu acho que tem que haver um casamento tipo cadinho, de 3 partes, né? Lá são 4, mas aqui seria 3. Seria o bibliotecário, ou profissional da informação, o de TI e nós, bacharéis em Direito, ou qualquer profissional da área tecnológica, da área especialista do conhecimento, porque o Tribunal de Contas não é só judicial, né? Nós bem sabemos que a nossa ciência, nós lidamos com uma especificidade bem maior, apesar do professor ontem ter comentado que o nosso tesouro seria mais restrito. Eu discordo um pouquinho, porque a gente vai para a contabilidade, vai para a administração pública, a gente vai andando, e de repente a gente percebe que não tem tesouro para nós.
os tesauros do Conselho da Justiça Federal, tesauros do TSE, outras iniciativas até em outros países já foram desenvolvidas para o judiciário. Porque é uma ciência já mais trabalhada, uma ciência que talvez já tenha reconhecido que precisava construir um vocabulário próprio, porque cada pessoa falando, dando atribuição própria a alguns documentos, isso aí é uma riqueza na hora de construir seus documentos, não resta dúvida. Mas na hora de recuperar, se a busca for por cada nome, você só recupera o nome que você deu na busca. Agora, se houver um controle terminológico, que foi o que foi dito hoje, na hora que se falou em tesauros, em vocabulário controlado, que se explicou o controle de sinonímia, e você aponta por usado por, você faz esse controle de sinonímia, você coloca, o que você faz na hora do ingresso do documento na base, você controla, você dá o nome correto, o cadastrador, ele dá um nome só, mas ele não está excluindo todos os outros possíveis apontamentos na hora da recuperação. Porque o que nós estamos querendo é que o nosso usuário ele recupere a informação precisa, é o que ele quer. O nosso usuário é o conselheiro, o nosso usuário é o demandante da informação, é o interessado, é o cidadão comum que quer simplesmente saber como é que o tribunal está apontando o seu entendimento na aposentadoria, pensão civil, de policial militar, policial civil. Então, nós temos uma gama de usuários que a gente tem que pensar na hora de construir um sistema para recuperar a informação. Porque se fosse só dentro do Tribunal de Contas, seria fácil. A gente construir e travava apenas as palavras técnicas que nos ocorrem, faríamos um combinado e pronto, se recuperava mais facilmente a informação. Mas a informação é de todos e para todos, né? Então agora eu vou abrir aqui, só um minutinho. Em 2007, o tribunal ele começou a perceber a gestão de recursos humanos do tribunal. Ele entendeu, por meio de trabalho feito pela equipe técnica, que o tribunal precisava entrar numa ambiência de gestão do conhecimento. Muitas iniciativas eram feitas e eram perdidas na casa. Um trabalhava para um lado, o outro para o outro, e ao final se descobria que várias pessoas estavam fazendo a mesma coisa e trabalhos eram abandonados à medida que a corte mudava de presidência. Acho que vários tribunais passaram por esse mesmo por essa mesma situação. Até que a gente resolveu tentar criar planejamento estratégico, seguir uma ideia mais coerente de gestão do conhecimento e da informação. E ficou a cargo da seção de documentação e arquivo e TI coordenar esse trabalho junto com a consultoria especializada. Pode passar para mim. Então, existe o objetivo da gestão do conhecimento no órgão, que é ter um serviço de excelência, finalidade de ajudar a administração na tomada de decisão segura e prestar serviço de excelência. Busca pelo desenvolvimento organizacional, alcançar a excelência na prestação de serviço público, ser uma unidade de disseminação da informação, contribuir para a implementação de modelos organizacionais mais ágeis, flexíveis e eficientes, propor não só a mudança estrutural, mas a mudança comportamental e cultural. Aí, o projeto, que eu já falei, em 2007, foi feita uma política, a inserção dos projetos de biblioteca. A contratação da consultoria foi feita mediante licitação e foi a FUBRA que foi vencedora nesse processo, que é a Universidade de Brasília. E
Ao final dessa consultoria, ele apontou para 30 ações que o tribunal tinha que desenvolver para estar inserido dentro de um contexto de gestão do conhecimento. Nessas 30 ações, as ações que têm mais pertinência com a biblioteca, com a seção de documentação, foi a elaboração de taxonomia, tesauro, e o processo de indexação da jurisprudência do TCDF, que não estava tratada, indexação é o tratamento da informação, né? Então, não estava tratado, nós temos a disponibilização inteiro teor das nossas decisões e acordo, mas não há um tratamento sistematizado, que é o que o TCU está demonstrando, o TCM de São Paulo, que já há um caminho para um tratamento que a gente está começando agora. E o estudo dos usuários. Com o estudo dos usuários, se começou tudo. O estudo do usuário foi feito para dizer o seguinte, quais são as necessidades informacionais da Corte. E apontou exatamente para isso. As nossas decisões não estão tratadas, a informação não chega em tempo hábil. Então, todas essas conversas que nós estamos tendo aqui, que estamos reunidos para isso, foi o que foi diagnosticado. E aí, pode passar. Felizmente, dando uma olhada no trabalho, encontrei o estabelecimento de parcerias com outros tribunais de contas, que é o que estamos fazendo, né, em sede de bibliocontas, juriscontas, o Promoex, toda vez que nossos conselheiros se encontram. Então, a gente está unindo os afins, unindo esforços para a gente ter soluções semelhantes. Então, quando a gente busca trazer um órgão para dizer para a gente que eles já começaram antes, como é o caso do STJ, nós já construímos, nós já estamos um passo à frente e mostrar para a gente como se faz, a gente não reinventa a roda, a gente segue já de um caminho, tentando atingir outro patamar nas nossas instituições. Pode seguir. E, dentro da nossa questão de jurisprudência, também estava a questão da memória técnica, decisão por temas, organização de súmulas de jurisprudência, organização da memória técnica, processos paradigmáticos. E aí eu vou dando sequência para a gente chegar onde interessa. Então, o estudo dos usuários eu já falei mais ou menos. A taxonomia nossa, feita só para criar as categorias, que é a mesma árvore que o Guilherme colocou e que o pessoal do STJ colocou. Todo mundo colocou um pouquinho sobre árvore, sobre conhecimento, a organização maior, as categorias são os assuntos maiores, o que a gente entendeu por assunto, por matéria e por função no tribunal. Então, a gente fez entrevista, questionário com os nossos gatekeepers, né, as pessoas que tinham mais conhecimento no tribunal, não relacionado com cargo de confiança, nem nada disso, mas a pessoa que tinha um conhecimento do fluxo organizacional, de processos, de conhecimento mesmo da casa, da instituição, e que nos ajudou a mapear esse processo. E, durante esse momento, junto com a consultoria, foi tabulado respostas, foi feito todo um processo para retirar o que era necessário para o tribunal em relação à informação. E as categorias, as grandes áreas foram mapeadas para daí a gente começar um tesauros. Porque desde 1990, as pessoas que escreviam sobre tesauro, a bibliografia continuou a mesma, é Lancaster, os grandes mestres da biblioteconomia. Pouco se atualizou sobre isso até então. E construção de tesauros se tem muito menos. Porque, em 90, com o boom da tecnologia da informação, entendeu-se que não ia ser necessário mais tesauro. Se você poderia buscar na pesquisa textual a própria informação, para que construir tesauro? Porque o tesauro ele é um vocabulário controlado da área de atuação
que você pretende usá-lo. Só serve o tesauro de contas que foi construído para o TCDF, ele só serve para o TCDF. Se alguém quiser usar, mesmo um colega, ele vai ter que fazer um recorte, porque tem situações que são próprias. É como uma luva e a mão. Mas alguns assuntos, algumas categorias, como a gente tem muitas áreas comuns, algumas atribuições vão servir. Agora, não tudo. Então, o tesauro, ele serve quando você diz assim, eu preciso colocar na entrada do documento o mesmo assunto, com seus vários apontamentos, para que meus usuários, quando colocarem na pesquisa qualquer um dos apontamentos, ele recupere a informação precisa. Então, a ideia de construir tesauros é para que se recupere a informação. Ele é instrumental. Ele se presta a recuperar informação, a organizar a base. A gente não pode mudar a natureza das coisas. De repente, o tesauro virar a coisa mais importante do encontro. Não é, ele é instrumental, ele se presta simplesmente como um sistema também de TI, que pode ser maravilhoso, mas ele se presta a atender aos usuários. Então, a escuta tem que ser, ele me atende? Porque se você pegar um tablet ou um celular de última geração e você só fala com a criança na escola, desce, sobe, pega um comum. Então, cada coisa tem que ser feita para a nossa vivência. Então, não adianta a gente comprar o sistema mais caro se ele não for útil para a gente, ou desenvolver algo mais complexo se a gente precisa de 2 telas. E outra coisa também, o princípio do nosso tesauro foi a questão da usabilidade. A gente usar, transformar ele numa coisa próxima do nosso usuário e com termos do usuário. Ele teria que ser validado pelo usuário. São termos da casa, usada pelo usuário da casa e validado pela casa. Então, até no sistema, depois no processo eletrônico, que nós conseguimos colocar o tesauro, ficou tesauro com TH, UR, e foi uma briga nossa com o pessoal de TI, porque a gente comentou, olha, como é que a gente quer que o pessoal use uma ferramenta se ela está tão latim, está tão complicada, tão longe da realidade de cada um? A gente quer que a pessoa ponha a mão na massa, que diga que é dele. Se a ferramenta tiver esse bando de coisas, a pessoa vai dizer, nossa, o que é isso? Né? Não vou tocar, na hora que eu abrir, vai desintegrar o sistema. Então, tem que ser uma coisa usável. É para o usuário, construída para ele e tem a cara dele. Então, vamos seguir um pouquinho. Pode seguir mais. A indexação da jurisprudência, ela tem a ver, a gente fala em indexação, mas ela tem a ver com o tratamento. Aqui, vocês falaram o tempo todo em tratamento da informação. Então, eu trago a palavra indexação pelo vício do meu trabalho com os bibliotecários. Mas toda vez que se falar em tratar a informação, com todos aqueles metadados, aqueles campos que devem ser considerados na hora de uma pesquisa, e o pessoal do TCU e do STJ conseguem fazer uma pesquisa muito bem feita, porque na hora que você pesquisa, você pega tanto data, o sistema booleano, né? Você recupera, você vai refinando, até você entregar para o seu usuário o que ele quer. Se ele quer uma informação precisa, o nosso conselheiro, o nosso ministro, ele tem que receber aquela informação. Não pode paralisar a sessão inteira, né? A divisão inteira, que eu vivenciei isso há uns anos atrás, o nosso procurador saía e falava, eu quero tal coisa. A gente sorria, ok, procurador. Ele fechava a porta, o caos comigo. E aí, em tanto tempo, ele recebia a informação que ele queria e jamais percebeu o tumulto que ele deixava. Né? E acho que ainda continua, porque nós não terminamos de tratar a base, então todo mundo continua correndo. Eu é que fui para outro lugar. Então, a minha sugestão é que a gente, a partir desse encontro, que a Giovana foi muito feliz, o Zé Carlos e o tribunal, né? O Luiz Carlos, o tribunal inteiro, né, foi muito feliz em reunir,
né? É pegar essa iniciativa e dizer, olha, vamos juntos, porque a gente pode viver dias melhores. Então, volta aquela imagem rapidinho. O tesauro, ele foi construído sobre ombros de gigante. Assim, todo tesauro, ele parte de conhecimentos grandes. Você tem que se debruçar na doutrina especializada. Então, desde a Constituição, ali, o SING, que eu coloquei, SING-DF, que é o nosso sistema de legislação do DF. Foi administrado pela seção de documentação lá do tribunal. Nós ficamos órfãos um tempo do Senado, que cuidava do nosso banco de dados, e, de repente, ele resolveu não sediar mais o DF, e aí a iniciativa do tribunal, com mais 4 órgãos, resolveu tratar a informação dentro do tribunal, junto com a Procuradoria do DF, a Câmara Legislativa e mais a Secretaria de Planejamento. Esses 4 órgãos hoje estão encarregados da legislação de tratar a informação no DF, sob o comando do TCDF. Então, a legislação ela é uma referência nossa. Então, a 8.112, nossa, é a 840. Então, tem termos que nós não podemos deixar de contemplar no tesauro de contas. Licença, prêmio por assiduidade. Se o tesauro fosse construído hoje na União, talvez não fosse nem ter mais esse termo, licença, prêmio por assiduidade. Ou fosse ter para contemplar as coisas passadas. Mas no DF é atualíssimo porque ainda existe. Então, ele está lá vigendo e sem nenhum apontamento de ressalva, porque é a nossa legislação, 840. E a doutrina, porque é dela que se extrai os conceitos, o conteúdo, porque o tesauro ele é usado para conteúdo de documento. É quando você diz assim... Eu não me lembro mais do número do processo, eu não me lembro mais do nome do interessado. Passou 10 anos, você lembra que é uma pensão civil por morte, como é que chama? Eu esqueci o exemplo. Você lembra só o assunto, por exemplo, na Caixa de Pandora. O apelido é esse. Não caberia a gente colocar, em princípio, o apelido dentro do tesauro, porque Caixa de Pandora ia remeter a gente a uma mitologia grega. Isso aí caberia dentro de um tesauro de literatura. Então, nós não íamos colocar dentro do DF Caixa de Pandora. Colocaria lá perto de processo, como metadados, em outro campo, como o pessoal do STJ colocou. Né, um campo próprio para chamar, para apelidar os processos, recuperar em outro metadados. Mas a gente lembraria que é um assunto em que o governador, a gente já tem o termo governador, porque é uma autoridade, e a gente lembraria que houve fraude de licitação, houve enriquecimento ilícito, houve uma série de questões que fraudaram o erário. Então, a gente pode ir apontando questões, dizendo governador, período. Então, você vai juntando o assunto e chega ao documento que você quer por assunto, conteúdo de documento. É uma coisa específica que você quer. Então, a gente usou a legislação, nós usamos a doutrina e, como eu já falei, a gente foi atrás dos especialistas da área. Por exemplo, no Tribunal de Contas, acórdão está mais ligado. Como a gente não tem turmas nem câmaras, os nossos acórdãos eles estão relacionados a TCE e TCA. Então, e decisões são todas. Então, a gente não poderia pegar a definição de acórdão do judiciário, simplesmente, porque não é igual para nós. Então, a gente teve que ir lá ouvir o nosso usuário. Escuta, eu não posso botar acórdão no lugar de decisão, já que tudo é colegiado? Não, você tem que colocar as duas. Ah, porque tem a monocrática? Não, porque é diferente mesmo. Ah, então me explica. Explico. Como é que eu faço? O que decide o quê? Então, quando é acórdão aqui, qual é a TR? O que ele relaciona com o nosso acórdão? Aqui dentro se relaciona com isso. Lá fora
é outra questão. Mas quando que eu vou precisar da decisão lá de fora? Quando que eu vou relacionar lá com o tribunal lá de fora? Quando for uma ADIM. Então, eu não posso travar a decisão judicial, eu não posso travar a decisão só com o nome de decisão do tribunal. Não. Então, vamos escolher outro nome, porque cada termo no tesauro contempla apenas um conteúdo. Ele é apenas uma ideia conceitual. Então, a gente tem que fazer a escolha. E não é uma escolha arbitrária, é uma escolha da casa, ouvindo os usuários. Por isso que aquele usuário ali, ele foi considerado o nosso cliente mais importante. Ele bateu o martelo. Ele disse, aqui é assim. Vamos para frente. E a linguagem foi criada, de novo, para o usuário, para os nossos julgadores e pelos bibliotecários, né? Pelo pessoal da documentação, que é quem sabe fazer tesauro. Eu aprendi com eles, viu, gente? Um pouquinho. Então, o bibliotecário, o profissional da informação, eles sabem como colocar a informação dentro de categorias. Quem é o pai, quem é o filho, quem está relacionado com quem, como alocar melhor a informação. Pode ir para frente, vamos para frente. Aqui é a carinha do nosso tesauro de contas, que tivemos que adotar um software livre, seguindo a ideia de menor custo. Era um momento especialíssimo que a gente estava vivenciando e não dava tempo para inventar nada. Projeto básico para comprar um multitest. Fiz um curso lá no ISC com o pessoal do TCU, adorei. Quem deu o curso foi o professor Aroche, lá do TSE, e ele construiu o tesauro lá do TSE, maravilhoso, construiu junto com uma equipe imensa. O tesauro deles é espetacular, já está dando curso no Brasil inteiro, só que eles usam um software também gigantesco, fenomenal, que sozinho não faz nada, mas já não distorce nada. Então, só que é caro. E aí não era o momento da gente apresentar a despesa, era o momento de fazer. Então, a gente procurou o mais adequado, que desse menos impacto, e foi o multitest. E entramos nele e começamos a trabalhar. Colocamos as categorias por assunto. O tribunal, o Distrito Federal tem agricultura? Tem. Que tipo de agricultura? O Tribunal de Contas tem Secretaria de Agricultura? Tem. Então, função e assunto. E fomos descendo. Ciências sociais, lá dentro tem quase tudo. Direito, economia, e fomos trabalhando dentro dessas categorias o que era necessário. Dentro da categoria tem as subcategorias. Administração, gestão e planejamento. Aqui dentro tem administração de material, administração de recursos humanos, administração de recursos humanos, tem administração de pessoal, e aí nós fomos desenvolvendo junto, sempre buscando o pessoal da casa. Seção de manutenção em arquivo, seção de planejamento, divisão de orçamento, e fomos. Essa estruturação atende o nosso tribunal? Aí íamos nos secretários da área certa, da Cefir, que cuida de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal. A estruturação de gestão de recursos humanos atende a vocês fora numa fiscalização com os termos de aposentadoria, pensão, minimamente, porque esse tesauro está com 4.300 termos em construção. Por quê? Porque o tesauro é um organismo vivo, como um dicionário, como qualquer vocabulário, ele cresce. Ele tem que se adequar, ele vai ter que ser testado, ele vai ter que ser usado. Então, ele é um organismo vivo. Pode passar. E aí, cada categoria, como eu já falei, tem as subcategorias, né? E a gente teve que agrupar, porque senão essa informação se perdia, tinha que ficar presa em algum lugar. E tem a estrutura já apresentada antes, né, para falar o que é um tesauro, que ele tem um termo geral
Ele tem o termo específico, tem o termo relacionado, tem o P, que é o termo utilizado, e o use, que é em caso de não autorizado, ele indica. E aqui o conhecimento era um bem privado associado ao verbo saber, agora é um bem público ligado ao verbo fazer. Aqui eu vi muita gente que faz, estou muito satisfeita em fazer parte dessa seleta plateia. Obrigada.